Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra nesse momento ao seu coração. Quero ler em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Bom, essa é a palavra que Deus falou ao povo de Israel através de Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, né? Ele teve revelações fortes de Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós sabemos, né, e chamamos esses livros de Pentateuco. Então, Penta de ser 5, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Esses livros eles foram escritos por Moisés. Moisés ele foi ele nasceu num período difícil, né? Onde havia primeiro o povo de Israel ele estava no Egito, né? E o povo do Egito, os faraós, estavam com medo de que o povo de Israel crescesse ali na terra de Gozem e tomasse o Egito do poder. Era o momento em que Israel estava escravizado. Então, bem depois de Abraão, né, de Isaac, de Jacó, de José, nós já observamos Moisés lá no período em que Israel já estava na escravidão do Egito, né? E Deus permite que Moisés nasça naquele momento. Ele foi criado com a filha, sendo como filho de Faraó, né? Pela filha de Faraó. E ele tinha totais condições de ser ali, pela capacidade intelectual, pela formação que ele teve, de ser até um faraó do Egito. Mas Deus tinha um plano muito melhor para ele, né? E isso fica evidente quando nós observamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a gente observa que de fato ele quis, né, sofrer com o povo de Deus do que por um tempo ter o gozo do pecado. Quando nós observamos esse versículo aqui, Moisés ele já tinha 120 anos, né, já estava finalizando essa caminhada, porque os primeiros 40 anos dele foi sendo criado lá no palácio de Faraó, aprendendo a língua, né, e estudando, né, o que ele poderia estudar naquele instante. Depois que ele descobre que ele era israelita, que o povo dele estava escravizado, ele tenta por meios próprios ali e acha que era o momento que Deus iria usá-lo. E ele faz justiça com as suas próprias mãos, matando um egípcio. Depois o pessoal descobre que ele havia matado um egípcio, né? E ele tem que fugir para a terra de Midian. Lá ele constitui família e fica mais 40 anos. E é na terra de Midian, com 80 anos de idade, que Deus permite, né? Que Deus chama ele através daquela sarça ardendo e pegando fogo. E Deus diz para ele tirar a sandália dos seus pés, porque a terra que ele pisava era terra santa. E Deus ali chama ele e leva ele para o Egito, agora sim, né, no momento exato. E ele então, através dele e do seu irmão Arão, Deus traz aquelas pragas, né, do Egito. E ali, a partir daquele instante, Deus tira o povo daquela escravidão, né, com mão forte, com mão poderosa, e leva-os até o deserto. Infelizmente eles não obedeceram a Deus e precisaram passar por esses 40 anos perambulando naquele deserto, mas não era esse o objetivo principal de Deus. Se eles crescem em Deus, obviamente não demoraria, e não aquela geração que saiu, todos eles entrariam, né? Acima de 20 anos, apenas Josué e Caleb tiveram o privilégio de entrar nessa terra que Deus prometeu. Deus não permitiu nem Moisés. Aqui ele já tinha 120 anos, né? Se nós lermos o capítulo 31, nós vamos observar isso. E Deus
além dele estar velho, Deus disse que ele não passaria o Jordão. Então, Deus havia dito que Josué iria com o povo, né, e passaria. Então, eles não precisavam temer, eles não precisavam se preocupar, porque Deus iria colocá-los naquela terra, porque foi uma promessa dada por Deus. E ele diz, ó, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, diante dos inimigos, diante das pessoas que estavam naquela terra, na terra prometida, em Jerusalém, que aquela terra já anteriormente foi de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E por eles terem ido para o Egito, através de José, né, outros povos tomaram posse daquela terra que pertencia a esse povo. E eles não estavam dispostos a ceder, né, aquela terra santa, Israel e toda ali aquela terra que hoje nós sabemos que ainda ainda tem ali, né, palestinos, israelitas e uma briga muito grande. Mas o próprio Deus diz isso, né, para que eles se esforçassem e estivessem animados e não tivessem medo, não temais, nem vos espanteis diante deles, né? É assim que a gente tem que fazer. Nós temos que esforçar para fazer a vontade de Deus, animar sempre, né? Porque Deus está conosco, nos abençoando, não temer nenhuma adversidade, nada que pode vir, que vem sobre as nossas vidas, porque Deus tem o controle de tudo. Aí ele diz, ó, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então essa é a palavra que Deus dá ao povo, e depois Moisés chama em particular Josué, né? E diz assim, ó, esforça-te, que é a mesma coisa, anima-te, a mesma coisa, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes. Então a mesma palavra, né, mais completa agora, porque através dele, Deus iria levar o povo, e Deus fez isso. Então Deus é um Deus que cumpre promessas. Se ele nos chamou para o ministério, para a obra, ele vai nos abençoar, ele vai honrar, né? E nós vamos ter condições de anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que nós somos seus servos, estamos anunciando que ele salva, que ele cura, que ele liberta e que ele chama as pessoas ao arrependimento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e como a palavra de Deus diz, né, para nós esforçarmos, animarmos, não temermos, não nos espantar, porque Deus está conosco, Deus vai conosco, não nos deixará e ele não vai nos desamparar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.